Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 6 de agosto de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. É a parábola do grande banquete ou do festim das bodas. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Mas eles se foram sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto os bons quanto os maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial e disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais para o nosso crescimento, o nosso melhoramento, o nosso progresso, a nossa reunião com o nosso Pai Celestial, com o nosso Criador. Agradecemos por tudo, pedimos a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições e antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, muito interessante é essa parábola do grande banquete ou do festim das bodas. É a festa, né? A parábola da festa de casamento. Antes de nós analisarmos a parábola propriamente dita, nós vamos fazer uma breve introdução para nós entendermos melhor a própria análise, né, que nós traremos com base, por exemplo, em Haroldo Dutra Dias, Rodolfo Caligares, Cair Bachutel e outros tantos, Eliseu Rigonati, que se dedicaram
com a sua sabedoria, com o seu discernimento, com a sua compreensão acerca das coisas do Evangelho, se dedicaram a nos ajudarem a nós também partilharmos do que nós também podemos chamar deste banquete, que é esse banquete de ensinamentos, esse banquete de lições que Jesus veio nos oferecer. Então, primeiramente, a palavra religião. Nós que somos cristãos, nós, independentemente se somos católicos, protestantes, espíritas, nós temos a figura de Jesus como nosso mestre, o nosso salvador, o representante de Deus aqui na terra, e Deus, o Deus único, o Deus soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, como está na resposta à questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Nós temos uma concepção de religião e que não é apenas para nós cristãos, mas todas as religiões têm esse objetivo. A palavra religião, oriunda do latim religio, do verbo em latim religare, significa religação, religar, religação, reunião, que tem o objetivo, a religião nas nossas vidas, de fazer com que nós nos religuemos ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial, a Deus. E a forma, pelo menos para nós cristãos, de conseguir isso é através de Jesus. E não está equivocada o advérbio de modo, através, porque Jesus falou, eu sou o caminho. Então, o caminho é aquilo pelo qual nós percorremos em direção a um destino. Então, religião para nós cristãos é o caminho que Jesus se fez para nós, de maneira que tenhamos como chegar ao destino, que é religar-nos a Deus. Então, primeiramente, essa noção de o que é a religião, qual a finalidade da religião, por que a religião nas nossas vidas. E isso independe de nós sermos cristãos. A religiosidade, embora nos princípios da civilização humana houvesse vários tipos de manifestação religiosa, ainda que não houvesse religião oficial, religião fundada, dogmatizada, estruturada da forma como nós conhecemos hoje, nós, espíritos criados por Deus, nós temos dentro de nós, na nossa consciência, no nosso íntimo, no nosso ser, essa religiosidade. É uma aspiração, é uma tendência. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus e porque a lei de Deus também, conforme está em O Livro dos Espíritos, está inscrita ou escrita nas nossas consciências. Então, é natural nós buscarmos essa relação, essa religação, essa reunião com o Todo-Poderoso, com o Todo-Criador, com Deus, mesmo que nós não expressemos da mesma forma. Então, mesmo nos povos politeístas, nas comunidades, nos povos silvícolas, aborígenes, indígenas, e na civilização considerada mais moderna, mais recente, os povos ocidentais, a civilização judaico-cristã, nós temos isso em nós. É como que uma necessidade inerente ao espírito humano.
religar-se com Deus. Então, ao longo da história da humanidade, cada um de nós, no seu momento, na sua comunidade, na sua cultura, expressou essa religiosidade independentemente da existência de uma religião e das mais variadas formas. Então, religião é isso. E por que Jesus utiliza essa parábola do festim das bodas ou do grande banquete, dizendo logo no início da parábola, como ele fez em outras parábolas também, diversas vezes, o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus, meus irmãos, não é necessariamente um lugar, ainda que no âmbito, na acepção, na concepção espiritual. Não é um determinado orbe, não é uma determinada dimensão. O reino de Deus é esse estágio, essa perfeição para a qual nós caminhamos e a que chegaremos um dia, quando estivermos na condição de espíritos evoluídos, espíritos puros. Então, há espíritos que já estão vivenciando o reino de Deus. Podem estar, inclusive, aqui na Terra, em missão, é claro. Não existe, na maioria de nós outros, seres espirituais condizentes com o planeta de provas e expiações, espíritos que estejam nessa condição. Mas há espíritos que vêm à Terra em missão. São os missionários do Cristo. Vieram preparar o povo para receber o próprio Cristo, como aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, o próprio Moisés e tantos outros. E, posteriormente a Jesus, são missionários que vêm de tempos em tempos para que nós não fiquemos totalmente afastados, totalmente esquecidos das coisas espirituais. E vêm não somente na seara cristã, vêm às vezes na ciência, vêm na música, na arte, vêm mesmo na religião, seja no cristianismo, um missionário católico, um missionário protestante, um missionário espírita, um missionário hindu, um missionário muçulmano, um missionário budista e tantos que nós não teríamos condição de falar, porque são muitas as expressões, as manifestações religiosas. Então, Jesus, na sua misericórdia, Deus, no seu amor, sempre estão a nos enviar missionários que já estão nesse nível de estarem vivenciando, testemunhando o reino de Deus, que não está nem aqui, nem ali, nem acolá, está dentro de nós, se nós conseguirmos alcançar essa espiritualidade, essa elevação, essa perfeição. Então, o reino de Deus é semelhante a... Quando nós estivermos nessa condição, por que Jesus usou a comparação de uma festa de casamento? Porque justamente a religiosidade, a espiritualidade existe para isso, para fazer com que nós nos unamos, para que nós nos religuemos, para que nós estejamos casados com a divindade. Ou seja, em outras palavras, para que nós estejamos em perfeita harmonia, em perfeita união. Por isso, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quando nós nos casamos, quando nós contraímos matrimônio, principalmente na Igreja Católica, sob as bênçãos do padre que realiza a cerimônia do casamento,
num dado momento, perto do final das falas, das promessas, dos votos, o que a gente escuta? E sereis uma só carne, um só espírito. Então, quer dizer, aquela comunhão perfeita, integral, harmônica. Essa é a destinação dos nubentes, dos que vão se casar ou dos que estão se casando. União perfeita, harmonia, unidade. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque Jesus está em perfeita harmonia, em unidade com Deus. Então ele diz aqui, o reino de Deus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas do seu filho. Quer dizer, todos os intérpretes dessa parábola são unânimes. O reino de Deus, esse rei é Deus, é o próprio Deus. O seu filho, que seria o noivo, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que foi enviado a nós por Deus para que nós, nos unindo a Jesus, unindo ao seu evangelho, unindo-nos à sua lição, pudéssemos alcançar esse matrimônio, essa religação. Então, enviou os seus servos. E primeiro, a convidar vários para essa festa. E por que se utiliza essa metáfora de uma festa de casamento? Meus irmãos, quando nós estamos num nível espiritual mais avançado, mais elevado, o que aqui para nós é uma busca inalcançável, de certa forma, que é a felicidade, para esses espíritos é algo natural. A felicidade, como está dito, não é deste mundo, este nosso, em que nós estamos, mundo de provas e expiações. A felicidade não é deste mundo. E na classificação de mundos, conforme está em O Livro dos Espíritos, o nível imediatamente anterior, abaixo do mundo mais perfeito, da dimensão em que espíritos mais perfeitos se reúnem, são os mundos felizes, ditosos. Acima desses só existem os mundos celestes. Então, a felicidade é algo condizente com esse estágio, com esse estado espiritual. Para nós aqui, ainda não é algo pleno, verdadeiro. É algo fugaz, fugidio, passageiro, embora tenha uma resposta em O Livro dos Espíritos dizendo que para nós aqui na Terra, a média da felicidade possível a todos nós encarnados no mundo de provas e expiações é, no aspecto material, a posse do necessário. E no aspecto moral ou espiritual, a consciência tranquila. O que é consciência tranquila? É consciência do dever cumprido. E também a fé no futuro. Então, se nós tivermos apenas o necessário à nossa sobrevivência, se nós tivermos fé no futuro e consciência de dever cumprido, consciência tranquila, nós já estaremos num nível de felicidade mesmo no mundo de provas e expiações. Então, quando se fala em festa de casamento, todo mundo que se casa está num momento, pelo menos, se bem que, como diz o ditado popular, toda regra tem sua exceção, mas enfim, geralmente os noivos, os nubentes, estão felizes. Em alguns casos não, mas enfim, na maioria das vezes faz-se uma festa para celebrar o casamento. Não importa se
os noivos são ricos, endinheirados, ou classe média, ou pobres. Todos gostam de celebrar, de comemorar, de festejar o seu casamento, a sua união. Então, toda vez que a gente pensa em uma reunião, né, um agrupamento de pessoas comemorando algo, a gente lembra de quê? De festa. Então é festa de aniversário, festa de casamento, festa de formatura e por aí vai. Então, toda vez que nós estamos, ainda que de forma passageira, fugaz, mas estamos felizes, celebrando, comemorando, nós nos reunimos e festejamos. E no nosso nível espiritual, por isso que o nome da parábola também é a parábola do grande banquete, no nosso nível espiritual não existe festa sem comes e bebes, né? Não por acaso no livro Fernão Capelo Gaivota, né, existia o bando da alimentação, né? Então nós ainda somos esses seres do segundo nível espiritual, né, de planeta de provas e expiações, que antes de nós só tem planeta selvagem, né? E aí o nível é de barbaridade, né? De selvagens mesmo. Nós, aqui no mundo de provas e expiações, toda vez que nós nos reunimos, pode ser um happy hour, pode ser uma coisa pequena, tem que ter, no mínimo, né? Um salgadinho, né? Uma pastinha com uma torradinha, um pão árabe e, né, alguma bebida, um refrigerante, enfim. Porque nós ainda estamos nesse nível, né, de, na hora de comemorar, na hora de celebrar, ter algo para se comer e se beber. Então, ficou até, né, conhecido aí, de vez em quando nós falamos, né? E vai ter comes e bebes e tal, né? Quer dizer, olha o nível nosso, né? A gente está mais preocupado. Às vezes a pessoa vai, né, foi convidada para uma festa, né, e daquela forma bem deselegante, vai ter bolo, né? Eu só vou embora depois que eu comer o bolo e tal. Enfim, coisas nossas de um nível de habitantes de mundo de provas e expiações. Mas Jesus se aproveitando disso, né, para dar a sua lição, com a sua pedagogia perfeita, com a sua didática perfeita, ele não desprezou isso, né? E ainda diz mais Haroldo Dutra. Naquela época, a festa de casamento durava 7 dias, uma semana, meus irmãos. Então, nessa história, nessa parábola que Jesus conta, né, o rei que estava, né, era o pai do noivo que estava dando a festa, ele ficou irado num dado momento porque os convidados se recusaram a ir e ele, diz Haroldo, gastou uma fortuna para fazer aquela festa. Haroldo pergunta nesse livro maravilhoso aqui, que eu recomendo, inclusive, meus irmãos, todos adquiram e leiam. E o Verbo se fez parábola. Livro maravilhoso de Haroldo Dutra Dias. Não deixem de ler esse livro. Ele diz aqui, Haroldo, imagina quanto não custou o buffet dessa festa, da parábola, né? Da parábola do grande banquete. Quer dizer, deve ter sido uma fortuna, né? Uma festa daquela, 7 dias, com tudo do bom e do melhor, né? Festa de gala, né? Então, quem que não ia ficar? Lógico que Jesus usou ali uma comparação, né? Como se Deus fosse apenas um rei comum, né? Realizando uma festa de casamento para o seu filho, tendo gastado uma fortuna, apenas para que nós entendêssemos o que ele queria nos transmitir, ele, Jesus. Então, uma fortuna para fazer aquela festa toda e os convidados simplesmente se recusam a ir. Quem de nós que fizesse uma festança, contratasse buffet, decoradora, e isso e aquilo e tal, cerimonialista, convidando
as pessoas recebessem como resposta, ó, eu não vou poder ir não, eu não vou, eu não estou interessado, ou eu tenho isso ou aquilo para cuidar, como nós vamos reler aqui agora, né? E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Quer dizer, já começa por aí a falta de educação, a falta de respeito. Imaginemos nós convidando alguém para uma festa nossa, de casamento, e a pessoa recusando assim, na lata, né? Como se diz, na hora ali, com toda a sinceridade. Não tô afim não, eu não vou não. A gente ia ficar constrangido, né? Alguns sem saber o que dizer, outros reagiriam de uma forma agressiva. Então, não quiseram ir. Novamente, enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados. Agora, esse que estava organizando, que estava pagando por aquela festa gigante, maravilhosa, ele disse, inclusive, para que esses novos convidados fossem alertados. Ó, o pai do noivo gastou uma fortuna. Dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Então, quer dizer, é como se nós estivéssemos sendo alertados. Ó, você vai fazer essa desfeita? É isso mesmo? Essa festança. Agora, o interessante, meus irmãos, é que nessa parábola, ninguém teve que pagar ingresso, não. Estavam todos a serem convidados. Todos estavam a ser convidados. E não, ó, aqui está seu ingresso, me paga tanto para você poder ir à festa. Como algumas vezes, infelizmente, acontece, né? Com festas de formatura. Ó, consegue um ingresso lá para mim. E às vezes os próprios formandos, né? Se você quiser, eu consigo um ingresso, um convite para você, portanto, e tal. Então, aqui não teve nada disso. Todos estavam a serem convidados. Vinde para as bodas, mas eles se foram sem se importarem. Quer dizer, olha só, sem se importarem com o gasto que o rei teve, com a magnitude da festa, com a grandeza, com o esplendor daquela festa. Nós sendo convidados. Na maioria das vezes, a gente quer participar de qualquer festa, né? Então, tanto que surge a figura, né? Surgiu entre nós do penetra, né? A gente quer participar de tudo quanto é festa, mesmo sem ser convidado. Aqui não. Todos sendo convidados e sem se importarem. Foram eles, um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. Esse simbolismo, como nós sabemos, abrange tanto os missionários que vieram antes de Jesus, como o próprio Cristo. Os missionários que vieram antes de Jesus, os profetas do Antigo Testamento, e o próprio Cristo, que foi morto, crucificado, embora ele estivesse querendo se unir a nós, querendo que nós nos uníssemos a ele, e dando uma festa em razão disso. Nós não somente não nos importamos, como nós o ultrajamos e o matamos. E isso, meus irmãos, não se limita ao que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, não. Hoje, Jesus e nosso Pai Celestial continuam a nos convidar e a dar uma festa para que nós participemos desse banquete. E nós, da mesma forma como nós já fizemos, continuamos não nos importando
ultrajando e matando o próprio Cristo, infelizmente, né? Então, diz aqui Mateus, no seu capítulo 22, o rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Será que Deus, que é todo justiça, todo amor, todo bondade, faria algo desse tipo? Fez algo desse tipo com aqueles que mataram o Cristo? Conosco? Será que Deus age assim? Ou isso não é uma forma de se interpretar a lei de causa e efeito? Tudo que nós fazemos acarreta consequências, meus irmãos. Tudo. O de bom acarreta consequências boas. E o que fazemos de ruim acarreta consequências ruins. Então, se nós ultrajamos, se nós não nos importamos, se nós matamos o Cristo, os missionários que Jesus e Deus têm enviado a nós para a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, a nossa religação com o próprio Deus, se nós temos não nos importado, né, desprezado, se nós temos ultrajado, se nós temos matado, vai ficar por isso mesmo? Nós estamos não apenas violando a lei de Deus, nós estamos violando a nossa essência, meus irmãos. Toda vez que nós viramos as costas para o Evangelho de Jesus, para o próprio Cristo, para o próprio Deus, terá uma consequência. Então, ao longo das nossas vidas, das nossas encarnações, ou nessa própria vida agora, se nós estamos desprezando, ultrajando, matando, ainda que não da forma como Jesus foi morto há 2000 anos atrás, mas estamos matando de outras formas, né? Adulterando seu evangelho, adulterando as doutrinas, né? A fé católica, a fé protestante, a fé espírita. Estamos achando que tudo isso precisa ser atualizado. Haverá consequências. Então, não é que o rei, Deus, nosso Pai, fica irado. Não é isso. É a lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos sujeitos. Não tem como nós escaparmos, ou nós aqui no Brasil, como costumamos dizer, darmos o nosso jeitinho brasileiro. Não tem isso. Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem como você fazer algo de um jeito e esperar um resultado diferente, né? Não condizente com aquilo que você fez, que eu fiz, né? Se eu fiz uma besteira, eu não posso esperar um resultado bom, positivo. Se eu prejudiquei alguém, eu não posso esperar um benefício para mim. Agora, na matemática e na justiça de Deus, um gesto de amor, segundo diz Pedro, né, São Pedro, um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. Deus não é aquele Deus cruel, severo, rude, implacável. Ele considera muito mais o que de bom nós fizermos do que o que de ruim. Mas a lei de causa e efeito é um braço, um aspecto da lei de justiça de Deus. Então, aqui na parábola, o rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, é uma consequência, para nós que lemos, uma consequência impressionante,
né? No mínimo, impressionante. E então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Se nós não sabemos valorizar essas coisas, é porque nós não estamos ainda no nível de comprometimento, né, de responsabilidade, de maturidade, de dignidade para vivenciarmos esse banquete, essa festa maravilhosa. Embora seja o que Deus queira, embora seja o que Jesus queira para todos nós. Não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Então, isso prova que Deus e Jesus não querem apenas alguns. Eles querem todos. Todos nós, cristãos, não cristãos, teístas e ateus, todos nós somos bem-vindos nessa festa. Agora, continuando aqui a parábola. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus. Tanto bons quanto maus. Geralmente, para as nossas festas, nós convidamos apenas os amigos, os mais chegados. Eu até na última pregação de sábado passado falei, aquele parente chato, inconveniente, desagradável, ou que nós consideramos mesmo como um adversário muitas vezes. A criança, né, que no seu aniversário de 7, 8, 9, 10 anos, tem um coleguinha de sala com o qual ela não se dá bem. É aquele adversário, aquele antagonista. Ela não vai convidar esse coleguinha. Ela vai convidar aquele grupo de colegas que ela considera, além de colegas, amigos. Nós também, na vida adulta, nós não vamos convidar para uma festa de casamento, uma festa familiar, uma festa de formatura, uma festa de aniversário, aquele adversário nosso, aquele inimigo declarado. Nós vamos convidar os amigos, os familiares, torcendo, inclusive, para aquele familiar que é menos agradável, que não vá ou que não venha à nossa festa. Aqui na parábola, Jesus quis mostrar como Deus é universal em todos os sentidos. O seu amor abrange a todos, os bons e os maus. Todos nós somos criaturas de Deus. Então, tanto bons quanto maus. E as bodas se encheram de convivas, de convidados. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. Então, quer dizer, basta você ser convidado para você permanecer nessa festa? Não, né? Não basta você ser convidado e você ser admitido, porque ele entrou, ele não estava de penetra nessa festa. Ele foi convidado e ele foi admitido a entrar. Só que não basta isso. Embora Deus, embora Jesus queiram que todos nós participemos, estejamos nessa festa, comamos e bebamos, nos alegremos, não basta isso. Nós temos que estar trajados, vestidos com a túnica, a veste nupcial. E aí, lógico, desde aquela época de Jesus até hoje, né, quando a gente é convidado, muitas vezes, hoje, né, de uns tempos para cá, vem no convite qual é o tipo de traje apropriado. Traje esporte fino, traje a rigor, né, que é o máximo, né? E se não estiver o convidado com a roupa condizente com o que veio constando, ele corre o risco de ser abordado por alguém da festa dizendo assim, infelizmente você vai ter que se retirar porque você não está trajado da forma. Então, se a gente receber um convite de casamento especificando que o traje é a rigor,
e nós formos para essa festa de Havaianas, né? Uma calça jeans ou uma bermuda e uma camisa, né, careca, alguém vai chegar para a gente e falar assim, ó, meu amigo, infelizmente você não está vestido adequadamente, né? Muitos de nós achamos que isso é uma frescura, uma bobeira, né? É coisa de burguês e tal, mas Jesus já havia utilizado esse exemplo. Então, quer dizer, isso é algo que não existe de uns tempos para cá, não. Existe desde sempre. Nós, inclusive, isso faz parte também da nossa essência, porque essa busca pela perfeição que está dentro de nós e que é um reflexo da lei de progresso, a busca pelo belo é algo que está dentro de nós. Então, quando a gente quer ir para algo que a gente acha bom, bonito, né, que a gente quer comemorar, se alegrar, tanto que quando, por exemplo, a gente vai para a igreja da gente, seja a missa, seja o culto na igreja protestante, seja a pregação na casa espírita, a gente coloca uma roupinha um pouco melhor, né? Quando a gente vai a uma festa, geralmente também, né, a gente coloca uma roupa melhor. A gente não vai todo largado, todo desleixado, né? Então, isso é uma questão de respeito, é uma questão de manifestação de que, ó, eu estou querendo me apresentar da melhor forma possível para você, para ti, Senhor, né? Quando nós vamos à igreja, um pouco melhor vestidos do que no dia a dia. Então, é uma forma de respeito, não é nada de coisa de burguês, não é nada disso, né? Então, Jesus, sabendo disso e sendo o professor, o mestre máximo que nós temos, ele usou isso na parábola. Então, o rei começou a caminhar pelos convidados no recinto onde a festa estava acontecendo e viu um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, companheiro, quer dizer, olha só, ele não desprezou aquele homem como sendo um penetra, alguém que não deveria estar ali. Ele apenas perguntou, companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? E aí, todos os intérpretes, principalmente entre os espíritas, dizem que isso é uma questão de em que nível espiritual esse convidado ou nós estaremos nessa festa. Se nós não estivermos no nível, com a vestimenta espiritual correta, ou, em outras palavras, com o peso específico apropriado para permanecer naquele ambiente, o que vai acontecer? Guardadas as devidas proporções, é como se nós estivéssemos querendo ficar naquela nuvenzinha que está lá no céu, aquela nuvenzinha suave, branca, muito etérea, onde só anjos conseguem permanecer e nós, com um peso gigantesco, quisermos continuar ou ficar nessa nuvenzinha na mesma condição dos anjos. É impossível, nós vamos cair. O peso da gente vai fazer a gente cair. Então, se a gente não tiver, em termos espirituais, adequadamente vestidos, aí sim, a túnica nupcial quer dizer isso. Esse traje é isso, né? Como nós nos apresentamos diante de Deus, né? Numa acepção bem genérica para todos nós cristãos, né? Como nós nos apresentamos no plano espiritual após a nossa desencarnação. Então, se não estivermos, e aí Haroldo Dutra, inclusive nesse livro, né, E o Verbo se fez parábola, ele diz, vamos usar o exemplo, por exemplo, de André Luiz. André Luiz conta a sua própria história no livro Nosso Lar e em todos os outros da série A Vida no Mundo Espiritual, e ele diz que, embora ele tenha sido um grande médico aqui na Terra, quando encarnado, na sua última encarnação, após desencarnar, quando
já caindo em si, saiu do umbral, né, ou daquela atmosfera, né, umbralina, de terror, de sofrimento, e foi acolhido na colônia espiritual denominada Nosso Lar. Num dado momento, após a sua recuperação básica, primária, vendo como os espíritos trabalhavam, participavam, ajudavam a todos e mutuamente, ele quis também participar daquilo. Ele quis trabalhar no plano espiritual. E ele, tendo passado um grande período ali num hospital, no plano espiritual, ele diz, eu quero trabalhar. Eu fui médico nessa última encarnação, então eu quero trabalhar nesse hospital. E aí, Clarencio arranja uma vaguinha para ele de auxiliar de enfermagem. E ele fica, mas como assim? Será que ele não entendeu? Né? André Luiz se questionando. Será que Clarencio não entendeu que eu falei que eu fui médico? Eu fui médico. Eu não fui técnico auxiliar de enfermagem, eu fui médico. E aí Clarencio explica para ele. E aí Haroldo, nesse livro, E o Verbo se fez parábola, ele diz, não importa o que nós fomos, o que nós temos sido em termos de título, como nós nos vestimos, as roupas que nós usamos. Fulano, né, foi um executivo, foi um advogado, foi um juiz, foi um médico, foi o que foi. Só andava de terno e gravata, né? Doutor e tal. Nada disso importa, meus irmãos. A gente pode ter andado de terno e gravata a vida inteira aqui na Terra. Vai chegar do plano espiritual, vai se apresentar descalço. Descalço, né? Nem de havaiana, nem de chinelo. Descalço, com roupas esfarrapadas, muitas vezes. Então não adianta ter sido advogado, ter sido médico, ter sido juiz, ter sido professor, ter sido arquiteto, ter sido... Não importa. No plano espiritual, aí é que a gente vai ver qual é a veste que a gente tem. E aí, dependendo da veste que a gente tem, a gente pode ter sido médico como André Luiz foi. E a gente vai conseguir, com muito custo, com muita generosidade, com muita misericórdia, com muita intenção de nos ajudarem, a gente vai conseguir, às vezes, uma vaguinha de auxiliar de enfermagem. Então, se foi, né, um advogado, um juiz, seja o que for, a profissão, a gente vai, às vezes, conseguir um aspirante àquela condição. Então, Haroldo fala isso. Não adianta nada a gente ter sido isso ou aquilo, ter se vestido de tal ou de qual forma. No plano espiritual, nós nos apresentamos tal qual nós somos e não tal qual nós estivemos. Então, o rei perguntando, né? Companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem se calou, ele não falou nada. É como se ele reconhecesse. É como se ele se envergonhasse. De fato, eu não estou condizente, eu não estou no nível, eu não estou em condições de permanecer nessa festa, nesse banquete. Esse lugar ainda não é para mim. Então o rei disse aos servidores, depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Quer dizer, nós, mesmo que nós quiséssemos dar um jeitinho, né, dar um bypass, não existe nada disso em termos espirituais, meus irmãos. Não existe jeitinho, não existe bypass, não existe nada na questão espiritual, no âmbito espiritual. Então, a gente simplesmente é, digamos assim, desconvidado. Né? Você vai ter que se retirar.
infelizmente. E o que significa isso de acordo com Haroldo Dutra Dias, Cair Bachutel, Rodolfo Caligares, quem mais? Outros, né, que nós lemos aí, que eu já não estou nem lembrando mais. Foram tantos livros, graças a Deus, né, livros da nossa doutrina, e outros também que não são da doutrina espírita. Rubinho, o nosso amigo, Rubens Fernandes Carneiro, ele dizia sempre, quando a gente, né, se comporta mal numa encarnação, ou não aproveita da forma correta, da melhor forma, as oportunidades, os talentos, as bênçãos, as concessões que nós recebemos ao longo das encarnações, ou nessa encarnação em que nós estamos. O que acontece numa outra encarnação? Em razão da lei de causa e efeito, Rubinho dizia, a gente vem travado. A gente vem travado. Então, a gente teve uma encarnação com uma inteligência brilhante, com dons, né, com aptidões, com tudo que muitas pessoas, muitos espíritos gostariam de ter e não tiveram. E nós não valorizamos, não agradecemos, não usamos. Muitas vezes nós enterramos esses talentos, como na parábola dos talentos. Então, o que acontece na outra encarnação, ou numa outra encarnação? Acontece o que aconteceu com o servo mau e preguiçoso da parábola dos talentos. Ele enterrou e achou que bastaria devolver aquilo que ele tinha recebido. Só que quando Deus nos concede os talentos, as bênçãos, as graças, as oportunidades, é para que nós multipliquemos em favor de todos e também de nós mesmos. Então, quando a gente não faz isso, a gente não cumpriu com a nossa obrigação, com a nossa tarefa, com o nosso dever. Olha a questão aí da consciência tranquila, que é uma condição para a felicidade nossa aqui na Terra. Então, o que acontece na outra encarnação? O que aconteceu com esse servo mau e preguiçoso. O que estava com ele e que foi enterrado, foi retirado dele. Então, foi retirado e foi dado àquele que conseguiu multiplicar mais. Então, a gente vem travado numa outra encarnação, numa outra oportunidade, né? Por isso que aparece aqui na parábola. Depois de amarrar os seus pés e suas mãos, quer dizer, ele vai ser limitado, ele vai ser cerceado, ele vai ser travado, como dizia Rubinho. Lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Quer dizer, ele não está ainda na condição de participar de uma festa como essa. Ali haverá o pranto, né? O choro do arrependimento, inconsciente muitas vezes, ou subconsciente. Né? Numa outra encarnação, a gente fica desejando aquilo que a gente já teve, mas que não deu valor, que não soube aproveitar. Né? E ranger de dentes, né? Que é o sofrimento pelo qual nós passamos, que é o aguilhão que faz com que nós queiramos sair daquela situação, crescer, mudar, progredir. Porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Então, quer dizer, basta ser chamado por Deus? Não. Chamados todos nós somos, meus irmãos, a todo momento. Só que nós não temos sabido atender a esse chamado, aproveitar. Então, apenas para terminar, eu vou citar e indicar aqui um livro católico maravilhoso, que prova que essa condição, essa veste nupcial, essa túnica, esse traje, essa condição de participar desse banquete maravilhoso, dessa festa, dessa alegria, está ao alcance de todos nós. Porque muitas vezes a gente fala, mas isso é só para quem é santo, isso é só para alguns espíritos. Meus irmãos, Jesus veio para nós.
Jesus veio para nós. É que vos nasceu hoje em Belém, o Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Alegrai-vos. Então, aqui, uma prova na literatura católica de que é para nós esse convite. O livro do sacerdote inglês Alban Goodyear, Santos para Pecadores. Santos para Pecadores. São 9 almas fortalecidas por Deus. Pessoas que passaram pela terra e que inicialmente tiveram uma vida de pecado, totalmente fora do que nós consideramos o padrão de um santo. E mesmo assim, elas se transformaram e alcançaram a santidade. Então, é um livro maravilhoso, Santos para Pecadores. 9 almas fortalecidas por Deus, do autor Alban Goodyear, editora, cultor de livros. Meus irmãos, como diz Haroldo nesse livro aqui, e o verbo se fez parábola, bom festim de bodas para você. Vamos participar dessa festa, meus irmãos? Vamos? Então que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós saibamos atender, honrar, aproveitar, respeitar esse convite divino que está sendo feito a todos nós, todos os dias das nossas vidas, para que nós possamos, o quanto antes, participar dessa festa maravilhosa, desse banquete, dessa alegria celestial, mesmo que nós estejamos na condição de pecadores ainda. Inspiremo-nos nesses exemplos que estão aqui nesse livro, Santos para Pecadores, e tantos outros exemplos, né? E que nós nos esforcemos para conseguir, né, permanecer como convidados nessa festa maravilhosa. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado de paz, um domingo de paz, de alegria, uma semana de trabalho, de realização, de fé e de muito esforço para que nós consigamos a nossa roupinha condizente com esse casamento, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência e uma boa noite.